E após utilizar todos os seus recursos nos inimigos que enfrentou até então, Touka nota que a única coisa que lhe resta é o seu próprio MP. Nisso ele se questiona sobre o que pode acontecer caso ele utilize essa energia até o limite. E ao ver várias feras o cercando, Touka sente que não será capaz de alcançar a superfície com a sua quantia de MP atual. Nisso ele tenta usar a habilidade de paralisar o inimigo, porém o ataque simplesmente não funciona. Então uma voz em sua cabeça explica que não é possível aplicar a mesma habilidade em um alvo repetidamente. Nisso Touka o ataca com a habilidade de sono, colocando o monstro para dormir instantaneamente. E para finalizar, Touka envenena o monstro. Em seguida, ele se questiona sobre essa regra estranha e deduz que haja algumas limitações também. E além disso, ele começa a sentir a sua respiração ofegante, devido ao consumo desenfreado que ele está fazendo do seu MP. E logo em seguida, Touka é surpreendido por uma nova leva de monstros. E ao se ver nesse beco sem saída, Touka decide arriscar tudo e atacar os inimigos com todo o seu poder, na esperança de fazê-los sucumbir antes do seu MP zerar totalmente. E para começar, ele paralisa todo mundo, o que por si só já deixa seu MP quase no vermelho. Mas ainda assim, começam a aparecer vários outros monstros. Então Touka novamente usa a magia de paralisar a todos. Em seguida, ele começa a sentir uma forte tontura, o que indica que ele já alcançou seu limite mental. Porém, ao ver que ele ainda tem mais algum MP, ele decide se esforçar até o fim. Mas antes que ele pudesse disparar qualquer outro feitiço, Touka sobe de nível nesse exato momento, fazendo com que o seu MP se restaure. Então ele volta a paralisar os inimigos sem parar, até que em um determinado momento, essa habilidade sobe de nível, devido à constância que ele a usa. Nisso, Touka nota que para ele adquirir novas habilidades, ele precisará evoluir as que ele já tem. E com a melhoria da habilidade de paralisar, ele nota que agora é possível paralisar vários inimigos de uma só vez. Enquanto ele continua atacando os inimigos, Touka se lembra de quando fracassou ao tentar paralisar a deusa e nota que ele é o único ser vivo que não sofre com seu poder. Afinal, as suas taxas de paralisia das ruínas do descarte foram de 100%. E voltando à luta, Touka recebe o aviso de que não poderá mais utilizar essa habilidade devido ao fato de ele ter atingido um certo limite. Então ele começa a utilizar a habilidade de envenenamento para finalizar o restante dos inimigos. Ao fazer isso, a habilidade de envenenamento também sobe de nível. E Touka começa a sorrir maleficamente e diz que passou a ver todos aqueles monstros apenas como pontos de experiência. Nisso, ele ativa a janela dos seus estados e descobre que os seus ajustes de estatísticas são multiplicados de acordo com o seu nível. Portanto, o seu MP inicial passou a aumentar de forma drástica após ele subir tanto o seu nível. E levando isso em consideração, Touka nota que seu MP é a sua maior arma por hora. Afinal, ele é o combustível que alimenta sua habilidade única. Portanto, se ele ficar sem MP, esse é o mesmo que uma sentença de morte. Nisso, Touka começa a subir de nível várias outras vezes seguidas. Então ele aproveita para usar a habilidade de sono várias vezes. E assim, Touka consegue aumentar o nível dela também. E ao notar que está tudo dando certo, ele sente que conseguirá sair tranquilamente daquela situação. Porém, Touka afirma que ficará atento com tudo ao seu redor. Nisso, ele decide se abrigar em um lugar afastado dos monstros, mas sente que precisa dar um jeito de arrumar comida. Então ele volta até um dos monstros que ele matou para tentar comer aquilo, mas ele nota que aquele monstro é muito duro, e ao olhar para o olho do monstro, ele vê que aquilo pode ser uma parte macia, mas ao dar a sua primeira mordida, Touka cospe aquilo fora, no mesmo instante, e nota que ao que parece, o corpo dos monstros são todos feitos de ácido. Nisso, Touka sente que não poderá usá-los como alimento, o que fará com que a sua estadia por ali seja mais difícil do que ele esperava. Nisso, ele sente o seu corpo ficando cada vez mais inflexível, quando de repente, ele vê a sua bolsa mágica mudando de cor. E ao pegá-la, Touka descobre que a sua bolsa dropou carne seca e Coca-Cola do nada, e enquanto ele aproveita aquela refeição surpresa, Touka se questiona sobre o funcionamento daquela bolsa. Afinal, ele não tem garantia de que ela voltará a produzir mais alimentos, então por hora ele decide racionar o que tem. E após terminar de comer, Touka decide voltar a caminhar. E ao se deparar com o ambiente assustador do massacre que ele mesmo fez, Touka fica aterrorizado com o quão desumano ele pode ser. Ele começa a se lembrar do seu passado e chorar da sua infância, quando ele demonstrava sentir um completo ódio pelo homem que o batia, jurando até mesmo a sua morte. Afinal, para Touka, ele teria que matá-lo para não acabar sendo morto. Mas em determinado dia, os tios dele chegaram para lhe acudir e tirar ele daquela casa com seu pai abusivo, lhe dando uma vida mais normal, além do calor de uma verdadeira família. E Touka descreve seus tios como pessoas gentis e que se importavam com a dor das outras pessoas. Em dado momento, ele sentiu que havia se tornado como seus tios, mas vendo o que ele mesmo fez agora, Touka acredita que está muito longe de ter a humanidade que eles tinham. Afinal, ele não consegue sentir nada, mesmo após ter tirado inúmeras vidas. Então ele decide simplesmente aceitar quem ele é agora. Nisso, Touka segue o seu caminho até uma nova área e sente que o local possui uma atmosfera bem diferente, mas ainda assim, ele segue caminhando pelo lugar, quando de repente ele se depara com uma joia. E ao imbuir mana nela, uma porta se abre, o levando até um lugar com 2 cadáveres. Nisso, ele deduz que essas pessoas tenham desistido e apenas esperado a morte naquele lugar isolado. E ao conferir os 2 cadáveres, Touka encontra algumas pedras preciosas com ele e decide ficar com elas, pois essas pedras poderão ajudá-lo quando ele chegar na superfície. E feito isso, ele segue para o 25º salão. Ao encontrar mais uma porta com uma joia, Touka usa o seu MP nela e nota que dessa vez a joia está consumindo bem mais MP do que a porta anterior. E assim que Touka tem acesso à porta, ele encontra mais um cadáver. Nisso, ele pega um papel com essa pessoa morta e na carta ele diz ser o Anglin Batard, que também é conhecido como Anglin o Grande Sábio, mas além desse apelido, ele diz que as pessoas o conheciam como Anglin,
o herói das trevas. Dito isso, ele afirma que foi enviado para aquele mundo à força pela deusa Vícios, e após ela considerar ele alguém desnecessário, a deusa simplesmente passou a considerá-lo um ser desagradável. Nisso, Anglin afirma que gostaria de confiar algo a Touka para garantir que ele saia dali vivo. Porém, no final da carta, ele sente que estava prestes a morrer e acaba não conseguindo terminar a carta a tempo. Nisso, Touka começa a se irritar e a proclamar todo o seu ódio contra a deusa. Afinal, ela consegue ser pior que o próprio grande império demoníaco. Mas ao refletir sobre isso, ele sente que não fica muito atrás dela, pois ao invés de se preocupar em salvar o mundo, Touka está apenas focado em conseguir a sua vingança contra a deusa. Dito isso, Touka se concentra no que Anglin escreveu para ele e nota que se trata de uma obra completa a respeito de artes proibidas, que inclui receitas de remédios e ferramentas mágicas, e além disso ele recebe um pergaminho de magia proibida. Porém, ele não consegue ler o que está escrito no documento, e embora ele ainda não consiga usar o pergaminho, Touka entende que aquele é um objeto que será muito importante no futuro, tendo em vista que ele estava sendo guardado por um grande sábio. Portanto, Touka acredita que se ele for capaz de decifrá-lo, isso poderá ajudar ele na sua vingança contra a deusa. E ao voltar com a sua leitura do livro, Touka lê um aviso que o manda tomar cuidado com o Devorador de Almas, pois essa foi a criatura responsável por matar todos os outros. E ao ficar esperto com isso, ele segue e caminha até que finalmente encontra uma outra porta, que aparentemente só abre após o indivíduo inserir algo nela. E ao desconfiar que aquela seja a porta que o levará até a superfície, Touka deduz que o Devorador de Almas esteja por perto, o que o deixa assustado. Afinal, até mesmo o herói das trevas não foi páreo contra esse ser. Nisso ele abre seus status e explica que aumentou o seu nível ao máximo que pôde no caminho até ali. Portanto, ele espera poder derrotar esse monstro com as suas habilidades atuais. E dito isso, Touka explora um pouco mais o local, até que de repente ele encontra uma porta com um rosto no centro e com um item na testa. E ao ver isso, Touka deduz que esse seja o objeto que ele precisa pegar. Porém, assim que ele expressa o menor movimento em direção ao item, Touka é surpreendido por um laser que corta um pedaço de seu dedo fora. Nisso, ele entende que para conseguir deixar aquele local é necessário dar um jeito de pegar aquela joia. E ao mesmo tempo, Touka sente que será difícil acabar com aquele monstro, e como é necessário falar o nome de uma habilidade para infligir a condição de status, ele não poderá fazer isso naquela distância. Caso contrário, o Devorador de Almas irá atacá-lo no mesmo instante. E enquanto ele fica pensativo sobre o que fazer, o monstro simplesmente começa a se locomover pela área, fazendo assim com que essa seja a última luta de Touka por sua sobrevivência nas ruínas do descarte. E de repente, o monstro começa a vomitar algo completamente nojento no chão e dá origem a vários outros monstros gosmentos que emulam o rosto das vítimas momentos antes das suas mortes. Nisso, a criatura começa a soltar um grito agudo para tentar desestabilizá-lo. Porém, Touka continua firme na luta contra os monstros que a criatura recriou e começa a paralisá-los. Em seguida, Touka tenta usar a habilidade de veneno para matá-los, mas ao ver que se tratam de pessoas comuns, isso faz com que Touka acabe hesitando. Então ele grita com o Devorador de Almas, dizendo que ele não é tão baixo assim, para matar pessoas humanas que morreram sofrendo, e fala que ele está usando a alma de simples pessoas como brinquedos. Portanto, Touka se sente mal com a ideia de usar o seu veneno com figuras que parecem humanas. Nisso, o monstro volta a recriar outros humanos para deixá-lo ainda mais perturbado, e Touka, por sua vez, tenta conversar com aquelas coisas, dizendo que todos eles são humanos, assim como ele, e aos poucos ele vai percebendo que o monstro aparenta estar se divertindo com o seu desespero. Então Touka começa a gritar por ajuda e pede para alguém o salvar, deixando seu desespero ainda melhor de ser assistido por aquele monstro que demonstra ter bastante coisa sádica na sua mente. Porém, ao ver que o Devorador de Almas atingiu seu pico de êxtase com aquela situação, Touka usa a habilidade paralisar nele e explica que a criatura acabou baixando a guarda ao se divertir intensamente com o sofrimento dele. Nisso, Touka afirma que a ruína do Devorador de Almas foi a sua arrogância e prepotência em achar que estava com a situação sob controle, quando na verdade aquele sofrimento por parte dele era apenas uma encenação, coisa que Touka sempre esteve acostumado a fazer desde a sua infância. E dito isso, ele utiliza a habilidade de envenenamento para acabar de vez com o monstro, e antes dele de fato morrer, Touka vai até ele e o zomba por ele ter sido morto por um simples humano. Afinal, ele foi considerado o pior de todos, sendo enviado para aquela área de descarte justamente para ser morto. E ainda assim, esse humano subestimado foi capaz de passar por cima dele, o Devorador de Homens. E após o monstro finalmente desaparecer, a alma dos outros guerreiros que foram mortos por ele retornam para falar com Touka e o parabenizam pela sua sobrevivência. Porém, um dos sujeitos se destaca, pois ele é o herói das sombras, pedindo para ele dar um jeito na deusa. E após todos falarem o que queria, eles vão embora. E Touka, por sua vez, deixa claro as suas intenções de realmente acabar com a deusa. Dito isso, ele coloca a joia na porta e finalmente retorna para a superfície. Enquanto isso, na superfície, um dos alunos enfrenta o cachorro preto e o finaliza com um feitiço especial chamado Draconic Buster. E com isso, ele alcança o nível 18. E do outro lado da floresta, uma garota se sente impotente ao não conseguir fazer nada, quando de repente, Asagi vai até ela. Nisso, essa garota chama a outra com medo de Yokusaba. Então Asagi diz que não gosta de ser chamada por esse nome, porém ela resolve perdoar a garota. E dito isso, ela explica que de acordo com suas análises, a turma delas irá desmoronar o quanto antes. Afinal, muitos da turma estão preocupados apenas com seu ego, e para piorar a situação, eles são classificados como Rank S e E. E dito isso, Asagi se apresenta como uma Rank B, e como eles são de classes diferentes, ela acredita que com o tempo, todos irão se separar. Porém, Asagi pede para a garota ficar com ela, pois como ela é Rank D, a garota não poderá se unir ao grupo de Kirihara. E quanto às irmãs Takao, elas sempre
sempre se unem entre si, portanto não aceitam pessoas de fora. E por fim, a Ayaka irá morrer de qualquer maneira. Nisso, a Asagi continua persuadindo a garota a se unir a ela, pois juntas elas poderão dar o seu melhor. Então Asagi coloca um monstro na frente da garota e a pressiona a eliminá-lo, dizendo que se ela não fizer isso, ela pode acabar sendo descartada como Kobato. E ao sentir toda essa pressão nos seus ombros, ela resolve finalmente matar o monstro, e com isso, a Asagi diz que ela passou no teste e está apta a fazer parte do seu time. Porém, a garota se ajoelha na frente do monstro e começa a chorar, se lembrando de um episódio onde ela viu um coelho sendo morto e Kobato acabou salvando o bicho no seu lugar. E no dia seguinte, Sogo vai até a deusa, que se lamenta pelo que aconteceu com Kobato. Porém, ela explica que esse é o ritual padrão do reino Alien, mas ainda assim, ela se desculpa por tudo que aconteceu e diz que Sogo ainda terá tempo para se afundar em tristeza, já que o ritual ainda está em andamento. Nisso, a deusa informa que todos partiram em um teste para determinar quem pode ou não matar o monstro. Porém, no percurso, muitos participantes não conseguiram nem mesmo pegar em armas e acabaram sendo desclassificados por isso. Portanto, eles devem abatê-los, já que a política de Alien é totalmente contra os fracos. Ao ouvir isso, Sogo demonstra não ter gostado nada dessa sugestão. Nisso, a deusa pede para ela ficar à vontade e dizer o que pensa. Então ela afirma que não está de acordo com a maneira como a deusa está fazendo as coisas. Nisso, a deusa ri da garota, dizendo que realmente há várias pessoas com opiniões diferentes naquele mundo, e por ser uma deusa, ela diz ser tolerante à forma como todos pensam, mas ainda assim, de acordo com as regras do seu reino, eles devem descartar os inúteis. Nisso, Sogo diz que fará o seu papel como heroína de classe S, com maestria, para compensar os alunos que não conseguiram passar no teste da deusa. Então Sogo pergunta se ela está disposta a cancelar a punição que irá dar a eles, caso ela saia bem. Ao ouvir isso, a deusa nota que se trata de uma proposta muito interessante, algo que ela já estava esperando de uma heroína de classe S. Portanto, ela estende a mão na direção de Sogo para que as duas firmem esse contrato. E além disso, ela se desculpa por ter dado aquele soco no estômago de Sogo naquele momento. E nisso, as duas dão as mãos. E a deusa afirma que está com grandes expectativas em relação a Sogo. Enquanto isso, a princesa Knight, enquanto um homem chamado Laidinha persegue. Nisso, ele deixa claro que mesmo ela sendo boa em esconder a sua presença, ela ainda assim é péssima em se esconder. Nisso, os outros membros do grupo Vigilantes Sagrados aparecem no local e ostentam um poder, dizendo que ninguém é capaz de fugir deles. Enquanto isso, Touka confere seus status e nota que apenas o seu MP é funcional. Porém, ao ver que pode usar a habilidade de paralisia e de veneno da forma que quiser, Touka sente que poderá usar isso para evitar matar os seus inimigos. Então ele decide ficar atento para usar essas habilidades nos próximos inimigos que aparecerem. E ao caminhar pela floresta, Touka diz que precisará de um parceiro que consiga atuar como um tanque e cuidar da linha de frente de combate. Nisso, ele se depara com vários slimes atacando um único slime. E ao perceber que aquele slime é igual a ele usa as suas habilidades para detê-los. Mas como seu objetivo é apenas parar eles, Touka logo desfaz o efeito das habilidades, tudo para poupar a vida deles. Nisso, o slime que estava sofrendo o ataque fica parado no local. Então Touka explica que fez aquilo apenas para evitar que eles pudessem se mexer. Afinal, seu objetivo desde o início nunca foi matá-los. Nisso, ele se desculpa com o slime por não tê-lo ajudado antes e diz ter ficado feliz por ele ter conseguido se proteger contra todos aqueles slimes. Nisso, Touka decide retirar suas habilidades naquele slime também e em seguida dá as costas para ir embora. Mas o slime, por sua vez, começa a segui-lo. Então Touka nota que aquele slime é um pariá, assim como ele. Enquanto isso, a princesa Knight, que eu não vou chamar assim, eu vou chamar ela pelo nome que tá na wiki, porque eu acho que é muito mais fácil, que é Ceras. Então ela sente a presença dos seus perseguidores e quanto ao Touka, ele decide usar o slime para ver as coisas que possam vir a se aproximarem de suas costas. Portanto, ele diz estar satisfeito por ter feito amizade com ele. Então ele aproveita para estudar um pouco e ler naquele livro que ele achou sobre um experimento que serve para fortalecer monstros. E além disso, o próprio experimento descreve um passo a passo para aprimorar os slimes. Nisso, Touka diz ao seu novo parceiro que a sua motivação é clara. No caso, ele está apenas buscando uma vingança pessoal. Portanto, ele deixa claro ao slime que ele estará apenas o ajudando a cumprir esse objetivo. E dito isso, Touka diz ao slime que ele ainda pode desistir disso tudo, caso queira. Porém, a criatura emite um sinal vermelho, que significa que ele está de acordo com aquilo. Nisso, Touka diz que irá contar com a ajuda dele. Ele apelida de Pigmaru. Porém, ele dá liberdade para o slime escolher um outro nome, caso não tenha sido de seu agrado. Porém, a criatura demonstra ter gostado daquele nome. E quanto ao Touka, ele volta a pensar na sua vingança contra a deusa e afirma que usará o que tiver ao seu alcance para acabar com ela. E voltando para a princesa, os seus perseguidores finalmente a encontram e começam a medir a distância até ela. Então, ela decide se virar para eles. E em seguida pega a sua espada, prometendo lhe dar a luta que eles estão buscando. Nisso, Ceras saca sua espada e ativa a habilidade Espírito Regalia. E quanto ao Touka, ele é cercado por um grupo inimigo, que logo na sequência pede para ele soltar os objetos de valor que ele tenha, pois se ele colaborar com o bando, eles o permitirão viver. Porém, um dos membros vai contra o grupo e diz que na verdade seu objetivo é sim matar o garoto, pois ele quer fazer um teste com ele, utilizando o corpo de Touka como cobaia. Nisso, Zarashi manda Magatsu fazer logo o que ele quer fazer, afinal eles precisam continuar indo em direção à garota e pegar o dinheiro dela para usar em um bordel. Enquanto todo o bando se distrai falando de mulheres, Touka aproveita para começar a sair de mansinho, porém Magatsu nota o garoto se afastando e aponta a espada para ele. E ao se sentir ameaçado, Touka demonstra desespero e diz que não quer morrer ali sem nenhum motivo. Porém, Magatsu afirma que o garoto está sem sorte por ter cruzado o caminho com eles. Portanto, ele irá apenas fazer o seu teste e ir continuar com seu trabalho. E nisso ele pede Touka para ir logo à frente para se entregar
pegar a morte. Porém, Touka usa a habilidade de paralisar em Magatsu, fazendo ele cair duro no chão. Nisso ele descobre que essas habilidades também funcionam em humanos, portanto a única exceção é a própria deusa. E bem, Touka despreza Magatsu, dizendo que ele não é tão intimidador quanto os monstros que ele encontrou nas ruínas. Isso embora a malícia dele seja até pior do que a dos monstros. No caso, para Touka, Magatsu e seu bando são tão imundos quanto os monstros, e ao notar que todos são desprezíveis, Touka sente que não há problema algum em matá-los. Portanto, ele atinge todo o bando com seu veneno. Então Ceras nota que a presença dos seus perseguidores desapareceu. Nisso, ela deduz que eles estejam armando algo contra ela. Então ela saca sua espada e se prepara para o pior. Em seguida, ela sente a presença de alguém se aproximando. Embora essa presença não seja tão forte como a do bando, a princesa afirma que ela é muito perturbadora. Afinal, até mesmo os espíritos estão assustados com essa situação. Nisso, ela sente a aproximação do slime e tenta atacá-lo. Porém, Touka aparece bem na sequência e a paralisa, e diz que algo nela chamou a sua atenção. Portanto, ele pede para conversar com a princesa, e explica que a manterá imóvel apenas como forma de se precaver. Nisso, Touka diz que está perdido, pois não pertence àquele mundo, e por isso, ele diz que quer usá-la para se localizar pela área. E quanto a ela, Knight demonstra curiosidade em saber o que aconteceu com os 4 caras que ficaram para trás. Nisso, Touka pergunta se ela era amiga deles, e Ceras deixa claro que não. E ouvir isso, Touka sente mais confiança em deixá-la ao menos poder mover sua boca. Porém, ele garante que usará seu poder novamente caso ela tente fazer algo suspeito. E feito isso, ele se desculpa por estar agindo daquele jeito hostil com ela. Afinal, Touka ainda não pode confiar 100% na garota, até porque ele só encontrou pessoas nada confiáveis pelo caminho, o que o faz ficar mais cauteloso com qualquer pessoa. E bem, antes de falar qualquer coisa, Ceras pergunta se ele encontrou um grupo de 4 pessoas. Nisso, Touka confirma que sim, e diz que já se encarregou de matá-los. E ao ouvir ele falando isso com tanta normalidade, a princesa fica surpresa. Afinal, aquelas pessoas formavam um grupo Observadores Sagrados. Nisso, ela deduz que ele tem algum aliado por perto. Então Touka diz que está acompanhada apenas do slime. E quanto a ela, Ceras nota que ele respondeu a sua pergunta de forma honesta. Portanto, ela pretende fazer o mesmo por ele. Nisso, Touka nota que ela não aparenta ser uma pessoa ruim. E embora ele tenha começado a pegar um pouco de confiança nela, ele sugere que eles não se apeguem muito. Afinal, há coisas que ele não está disposto a falar para ela. Dito isso, ele mostra para ela um documento com uma escritura em específico e pergunta se a princesa conhece aquilo. Nisso, ela deduz que esse papel contém uma espécie de roteiro antigo e único. Portanto, ela não consegue ler o que está escrito naquele documento. Porém, ela diz que tem uma conhecida que provavelmente deve estar familiarizada com essa escrita. No caso, essa amiga é conhecida como a Bruxa dos Tabus e é detentora de um conhecimento muito vasto de coisas proibidas daquele mundo, ao ponto até mesmo de ser considerada perigosa. E por ter sido expulsa da sua terra natal, ela precisou ir se abrigar na terra dos monstros de olhos dourados. Nisso, Touka agradece pelas informações que ela lhe passou. Porém, Ceras sente que ainda está em dívida com ele. Afinal, ele salvou a sua vida ao matar aqueles 4 caras que a perseguiam. Mas Touka, por sua vez, diz que já está satisfeito com aquilo. Portanto, ambos já podem voltar a seguir os seus caminhos separados. E dito isso, Touka nota que a garota possui um senso de honestidade muito forte, o que o faz se lembrar de sua tia. Então ele apenas segue seu caminho e promete que irá tirar o feitiço dela em até 3 minutos. E no caminho, Touka deixa claro que não pretende causar baixas sem motivos, e por isso resolveu deixá-la viva, já que ela não apresentava ser nenhuma ameaça. Mas ainda assim, ele pede para Pigmaru ficar atento nas costas dele, para caso a garota ainda tente atacá-lo desprevenido. E ao chegar em Mule City, Touka é barrado por um guarda, que ao ver que ele é aparentemente um mercenário, estranha o fato dele não estar com a sua arma à vista. Então o guarda deduz que ele esteja ali para atender ao chamado para conquistar as ruínas, e tirar um bom dinheiro com isso. E Touka, por sua vez, diz que nunca esteve em uma cidade tão próspera como Mills. E após trocarem algumas palavras, o guarda o permite passar. Afinal, o Marquês pediu para eles abrirem espaço para o maior número de mercenários possível que queiram se dirigir às ruínas. E como Touka atende esse requisito, ele consegue passar sem muitos problemas, e sem precisar ter a sua bagagem confiscada. Nisso, Touka nota que os sujeitos são realmente muito despreparados em deixar alguém entrar no reino tão facilmente. Mas por outro lado, isso faz com que as coisas corram bem para ele. Então Touka vai até uma estalagem e pede por um lugar para dormir, e um lugar para lavar as suas roupas. Nisso, ele se apresenta para o dono da estalagem como Had Skull, um nome falso. Dito isso, ele vai para o seu quarto para arrumar as coisas. Em seguida, decide ir dar um passeio na cidade para entender melhor o lugar que ele está indo. E nisso, Touka nota que o local aparenta ser muito seguro, além de ter todas as lojas típicas que era esperado de uma cidade de fantasia ocidental. E ao caminhar mais pelo local, ele passa em uma taverna para experimentar a comida daquele mundo. E embora ele ache o gosto um tanto rústico, Touka diz ter gostado daquele ambiente, com pessoas sorrindo e conversando alto, que por sua vez facilita muito o trabalho de Touka em recolher informações. Nisso, ele ouve um dos homens dizendo que o continente já está repleto de cavaleiros e exércitos monstruosos em todas as nações. E já um outro homem lhe diz ao seu amigo que a Brigada Brilhante, liderada pelo Imperador Louco, Falken Dodzin, é a tropa mais forte de todos. Afinal, eles são famosos por serem imbatíveis. No entanto, outro homem na mesa o lembra do Reino Magnar, que possui a Ordem dos Lobos Brancos ao seu comando. Enquanto eles citam várias tropas poderosas, um outro sujeito afirma que os mais fortes do continente são os Cavaleiros do Dragão Negro do Império Bacchus, pois eles foram responsáveis por exterminar o Sacro Império Neia. E fora isso, há rumores que os 5 dragões sozinhos são capazes de rivalizar contra o exército inteiro, pois ao lado deles há um guerreiro conhecido como o mais forte da humanidade, e o Caçador de Heróis. E nisso, Touka nota que já coletou muita informação por hora e decide apenas seguir caminho de volta para casa. E chegando em seu quarto,
ele afirma que a sua prioridade é encontrar alguém que possa ler o pergaminho da magia proibida que ele pegou nas ruínas. No caso, a única pessoa capaz de fazer isso seria a Bruxa dos Tabus, que por sua vez está escondida na Terra dos Monstros de Olhos Dourados. E além disso, Touka nota que precisará dar um jeito de aprimorar as habilidades de Pigmaru. E durante a sua leitura, ele se lembra da conversa dos três homens, onde eles falavam sobre a agitação que começou em Mills, após o Marquês pedir a conquista da ruína. Afinal, a descoberta de um novo andar nas ruínas sempre acaba atraindo a atenção de pessoas para Mills. Nisso, Touka continua sua leitura e lê sobre a criação de uma solução de aprimoramento que, para ser feita, é necessário usar o Simpódio e um esqueleto rei. E eles, por sua vez, podem ser achados nas ruínas de Mills, que no caso é o lugar para onde o Touka está indo. E no dia seguinte, eles se reúnem em frente à ruína. Nisso, um homem chamado Cred Hurkley se apresenta para eles como tal Marquês. Nisso, ele explica que recentemente foi descoberto um novo andar nas ruínas de Mills. Portanto, ele pede para que eles explorem o local ao máximo que puderem. E aquele que obtiver o cálice do olho de dragão que está dormindo nas ruínas será premiado com 300 moedas de ouro. E além disso, ele permite que os exploradores fiquem com os itens que acharem nas ruínas. E isso significa que Touka vai poder levar o pó de osso de esqueleto rei para casa sem nenhum problema. E durante a fila para a inscrição, um homem começa a assediar uma garota que o manda parar com aquilo. E nisso, as pessoas ao redor reconhecem a voz dela como sendo Seras Ashren, uma ex-capitã dos cavaleiros que está com a cabeça posta a prêmio. E quanto ao assediador, ele continua se lamentando por não ter chance com Seras, e ela segue fingindo não ser a garota que ele acha que ela é. Então o sujeito puxa o capuz dela como forma de mostrar as orelhas de elfo dela para provar que a garota é sim Seras. Mas ao fazer isso, ele nota que as orelhas da garota são normais. E além disso, ela tem um rosto totalmente diferente do da garota que ele estava pensando. E ela, por sua vez, se apresenta como Miss Baloucas. Nisso, o sujeito sai correndo do local com muita vergonha. E após isso, Touka decide fazer algumas compras antes de entrar nas ruínas. E no caminho ele encontra com Seras e aconselha a garota a tomar cuidado com assediadores daquele tipo. Mas então ela deixa claro que está acostumada a cruzar caminho com esse tipo de pessoa. Portanto, ela opta por sempre ser fria com todos, e assim evitar que eles gostem dela e enchem o seu saco. E ao mudar de assunto, Touka pede alguns conselhos de como comprar itens sem ser passado para trás. Porém, ele se propõe a pagar pela ajuda dela. E Seras logo aceita a oferta dele, já que ela está precisando de dinheiro para continuar sua viagem. Então ele se apresenta com seus nomes falsos, e Seras acompanha Touka em todas suas compras, escolhendo os melhores itens para ele. E após isso, eles se despedem, mas ao deixar o local, Seras acaba tropeçando e explica que já não dorme há vários dias. E após explicar sua situação, ele deixa ela e segue caminho até a ruína de Mills. Nisso, ele se depara com uma versão dos Minotauros que ele encontrava na ruína do descarte. Portanto, ele consegue finalizar o monstro facilmente. Em seguida, alguns mercenários passam pelo cadáver do Minotauro e surpreendem ao ver que o monstro foi morto sem nem mesmo ser ferido. E quanto ao Touka, ele sai cada vez mais fundo nas ruínas, mas nota que a ameaça dos monstros não está mais tão evidente. E além disso, ele também não está adquirindo muita experiência, portanto, ele decide apenas seguir em frente. E no caminho, Touka ouve aquele assediador de antes combinando de matar Seras por tê-lo humilhado. Porém, ele pede para seus capangas não finalizarem o ato caso ela realmente demonstre arrependimento pelo que fez. Nisso, os companheiros notam que ele, de fato, aparenta estar muito pistola com o que aconteceu. E o idiota afirma que não é capaz de suportar a ideia de que ela ainda esteja respirando mesmo depois de tê-lo esculachado. E para ele, todo seu ódio terá um fim assim que ele ver Seras se contorcendo de dor até a morte. Caso contrário, ele não conseguirá dormir em paz até lá. Nisso, ele começa a conjecturar as suas ações futuras em relação ao corpo morto dela e diz que dará os restos mortais dela para os monstros devorarem como se fosse ração. E quanto aos capangas, ele afirma que não estão nem aí para a forma como ele irá se livrar dela, contanto que eles possam se divertir antes de matá-la. E ao ver todos esses absurdos, Touka vai até eles e diz que eles são um grupo que já não tem mais salvação. E ao ver toda essa marra do garoto, o idiota se irrita e diz que irá matá-lo, porém Touka usa sua magia de paralisá-los e pergunta quem eles estão pensando em matar. E ao notar o seu jeito vilanesco de se expressar, Touka começa a se sentir mal, pois isso faz lembrar de seus pais abusivos. Porém, ele continua com aquilo e envenena os três homens. Nisso, o assediador deixa claro que irá atrás dele mais tarde, mas ao ouvir isso, Touka apenas dá risada e deixa o local. Então os três homens acabam virando ração de monstros. E quanto ao Touka, ele se aproxima cada vez mais do novo andar das ruínas. Porém, ele decide fazer uma pausa antes de entrar no local. E após dormir por 3 horas, Touka se levanta e continua sua jornada. Mas no caminho ele encontra um grupo chamado os Tigres de Sabre, que lhe informam sobre algo que está acontecendo naquelas ruínas. No caso, os monstros estão morrendo de formas estranhas e misteriosas. Nisso, o vice-capitão do grupo informa que eles ainda não sabem exatamente o que está ocasionando as mortes, porém eles sabem que a pele dos monstros fica mortalmente pálida. E quanto a Lily, ela explica que esse fenômeno está ocorrendo tanto com monstros fracos quanto os fortes. E tendo em vista a seriedade do que está acontecendo, ela diz que o melhor que eles podem fazer é se retirar do local. Então ela pergunta se Touka gostaria de voltar para a superfície com eles, porém ele se nega e decide continuar desvendando as ruínas. Nisso, o vice-capitão pede para o garoto ao menos passar essa informação adiante quando vir alguns outros mercenários. E após isso, Touka nota que eles estavam falando dos monstros que ele matou com essa habilidade. E caso esse tipo de rumor se espalhe pelo local, Touka deduz que isso irá espantar os outros mercenários, e isso será algo muito benéfico para ele. E ao seguir viagem, ele finalmente encontra o cálice do olho de dragão, aquele que o Marquês havia mencionado. E antes de pegar o item, Touka fica esperto com a estátua logo à frente, afinal, ela certamente irá se mover assim que ele encostar no cálice. Portanto, ele já adianta isso e mata o dragão com as habilidades de paralisar e envenenar. E assim que ele vira os olhos para
para a saída, Touka dá de cara com Ceras, e então ele se lembra das dificuldades financeiras que ela estava passando em sua viagem e decide dar o cálice para ela. Porém, a garota se recusa a aceitar algo tão valioso sem oferecer nada em troca. Mas Touka explica que o seu objetivo ali não é aquele tesouro, mas sim um monstro que está à espreita naquela passagem secreta que ele acabou de abrir. Afinal, esse monstro possui algo que ele precisa muito. E quando a Ceras, ela entende a motivação dele, mas pede para ao menos poder compensar o cálice o protegendo dos monstros. Nisso, ela explica que tudo que tem a oferecer agora é a sua habilidade com a espada. E ao ouvir isso, ele nota que ela realmente não irá ceder, pois a garota tem um senso de honra muito grande, o qual a impede de aceitar aquele tesouro de graça. Então ele decide deixá-la ajudá-lo, mas pede para eles evitarem fazer perguntas pessoais um ao outro. E, além disso, ele deixa claro que não pretende voltar para a superfície tão cedo. Portanto, se ela resolver voltar antes dele, Touka não se responsabilizará por nada que acontecer com ela. E ao ouvir todas essas objeções, Sera continua firme em sua decisão de ajudá-lo. E no caminho, Touka pergunta mais sobre os monstros dourados. Nisso, Sera explica que eles costumam ter muita experiência e são conhecidos como a presa perfeita para os heróis de outro mundo subirem de nível, já que eles não ganham experiência matando outras pessoas. E ao ouvir isso, Touka finalmente entende o porquê ele não ganhou nada ao ter matado aquelas pessoas de antes. E quanto aos monstros sem olhos dourados, Sera explica que eles são monstros comuns, e alguns deles podem até mesmo construir um bom relacionamento com humanos. Dito isso, ele explica que, de acordo com a lenda, o Rei Demônio é a raiz de todo o mal, pois ao irradiar a sua energia especial para os demônios, os monstros influenciados por ele acabam ficando com os olhos dourados, e como consequência eles ficam mais violentos por natureza. E após conversar, eles ultrapassam uma porta. Nisso, Ceras começa a sentir a presença de um monstro, porém Touka tranquiliza, dizendo que ela está falando do seu parceiro Pigmaru. E de início ela sente que aquilo não seria algo tão seguro, mas ao tocar no slime, Ceras nota que ele de fato aparenta ser bem inofensivo. E quanto ao Touka, ele decide fazer uma pausa naquele local e pede para ela dormir um pouco também, afinal eles teriam problemas se ela acabasse desmaiando no caminho por exaustão. Nisso, ela se deita e ao dormir a garota revela sua verdadeira identidade como a ex-capitã Ceras Ashran. E enquanto eles estão nessa, um outro grupo comenta sobre os 4 vigilantes sagrados que foram mortos nas ruínas, e um dos homens sugere que Ceras Ashran seja a única capaz de fazer isso. E quanto ao mais forte da humanidade, ele começa a se empolgar com toda aquela situação. E ao acordar, Ceras nota que acabou apagando sem querer, e ao olhar para o lado, ela se depara com Pigmaru fazendo barulho e pergunta o que aconteceu. Nisso, Touka também acaba acordando com toda aquela conversa. Ao notarem um barulho estranho vindo da porta da sala, eles deixam o local, e então o esqueleto reaparece para interceptá-los. E ao ficar cara a cara com um monstro desses, Touka nota que ele é infinitamente mais forte do que os monstros comuns da ruína. E quanto a Ceras, ela nota algo prateado brilhando no coração do dragão, e deduz que dê pra matar o esqueleto se eles quebrarem aquilo. Porém, ela deixa claro que o esqueleto rei é um monstro muito forte, ao ponto em que nem mesmo os tigres de sabre seriam capazes de lidar com ele. Nisso, Touka analisa o monstro e nota que ele considera apenas Sera como a verdadeira ameaça da sala. Então ela explica que está prestes a usar o poder para melhorar suas habilidades físicas básicas e criar armamentos exclusivos. Porém, ela precisa manter isso em segredo e pede para Touka fazer o mesmo. Nisso, ele se dispõe a apoiá-la. Então ela se desculpa antecipadamente com ele, dizendo que ainda há chances de que ela não consiga protegê-lo, dependendo do quão forte aquela criatura seja. Portanto, ela o manda fugir caso veja que a situação ficou séria, mas ao invés disso, ele opta por ajudá-la, paralisando o esqueleto rei com a sua habilidade. Em seguida, ele o envenena. Feito isso, Touka nota que esse era o monstro que ele estava procurando desde o início. Quanto a Ceras, ela começa a fazer algumas perguntas para ele, mas Touka manda guardá-las para quando ele chegar até a superfície. Nisso, Pigmaru aponta para um lugar, dando a entender que há algo ali. E ao ver o lugar que ele estava apontando, Touka encontra uma espécie de tecido mágico que embrulhava um ovo. Então Pigmaru faz alguns gestos indicando ter interesse naquele ovo, e Touka decide fazer a vontade dele, guardando o ovo para levar para casa. Enquanto isso, os antigos colegas de classe do Touka sofrem uma baita de uma pressão dos esqueletos, porém 2 deles aparecem para salvar as garotas que estavam em perigo. Enquanto a Ceras, ela retorna para a superfície com o cálice do olho do dragão, deixando todos ao redor surpresos. E já o Touka, ele também deixa as ruínas de Mills, certo de que concluiu todos seus objetivos naquela ruína. E quando ele estava prestes a ir embora, Ceras vai até ele e diz que receberá sua recompensa pelo cálice na manhã seguinte. Enquanto ele, Touka a chama para eles conversarem no seu quarto às 8 horas. Dito isso, ele se vira de costa para ir embora, porém Ceras o interrompe novamente para agradecer Touka por ter lhe dado o cálice do olho de dragão. Porém, ele diz que ela não deve lhe agradecer por nada, já que ele nunca esteve interessado naquele item. E ao voltar para o seu quarto, Touka finalmente consegue fazer a solução de aprimoramento de monstros com o item que pegou do esqueleto rei. E antes que ele pudesse testar o produto em Pigmaru, Ceras bate na porta para ter a conversa com ele, e nisso ele explica que quer contratá-la como a sua guarda-costas. Em seguida, ele diz que o seu objetivo é encontrar a bruxa dos tabus, e para isso Touka precisará ir até a terra dos monstros dos olhos dourados. E no seu caminho, ele afirma que terá vários ataques de monstros em massa, portanto ele precisa de uma espadachim habilidosa para lhe proteger, assim como quando ele estava na ruína de Mills. E como ele já sabe das capacidades de Sera, Touka decidiu que a melhor opção seria contratar ela ao invés de alguma outra pessoa. Nisso, ela explica que a sua jornada tem como destino o ducado de Ionato, e como a terra dos monstros dourados também está nessa direção, Sera nota que as circunstâncias estão favoráveis a ela também. No entanto, ela demonstra estar preocupada com outra coisa. Nisso, Touka diz que ela não precisa se apressar para tomar a sua decisão. Além disso, ele diz que tem uma pergunta para fazer a ela, porém dessa vez
vez, ele a chama pelo nome Ceras. Pra quem ainda não entendeu, ele tava chamando ela de Bachucas esse tempo todo, mas como eu não tava afim de ficar falando esse nome, eu tava chamando ela de Ceras. Eu ver o garoto falando seu verdadeiro nome, a garota por sua vez corresponde normalmente, e só depois percebe que ele não a chamou pelo seu nome falso. E nisso Touka explica que ela só adormeceu nas ruínas porque ele utilizou uma de suas habilidades para isso. E ao analisar as coisas com essa perspectiva, ele nota que ela sempre se manteve hesitante justamente para evitar que a sua verdadeira identidade fosse revelada. Portanto, viajar junto com ele poderia deixá-la vulnerável a ser descoberta, já que ela não é capaz de dormir na forma de Ceras. E dito isso, ele deixa claro que precisa apenas das habilidades de combate que ela possui, portanto, ele não tem a menor intenção de vendê-la. Nisso, ela decide abrir o jogo e explica que estava sendo perseguida pelos vigilantes sagrados após eles terem visto a sua verdadeira forma. E dito isso, ela cancela o seu feitiço, mostrando a sua aparência de verdade. E ao ver isso, Touka nota que ela confia muito nele para estar se mostrando assim. Então ele decide confiar nela também e se apresenta como Touka Mimori, o seu real nome, porém ele pede para ela não revelar essa informação a ninguém. Em troca, ele promete que também não contará o nome dela para ninguém sem o seu consentimento. E quanto a ela, a garota se apresenta novamente, dizendo que seu nome verdadeiro é Ceras Ashran, e além disso, ela aceita ser a guarda-costa dele, que o acompanhará até a terra dos monstros dos olhos dourados, assim como ele deseja. Dito isso, Touka paga ela antecipadamente com uma gema de dragão azul. Nisso, Ceras fica surpreso com aquilo, e já ele, Touka mal sabia o valor do que tinha em suas mãos, então ela explica que essas joias raramente nascem dentro dos lendários dragões de olhos azuis, e justamente por isso não há nenhuma delas circulando no mercado no momento, o que faz com que essa joia seja muito mais valiosa do que o cálice do olho do dragão, até porque todo mundo sabe que só tem 3 broais, e provavelmente estão na mão do Kaiba. Nisso, Touka diz que o importante é o pagamento ser satisfatório para ela, porém Ceras se recusa a aceitar algo tão precioso, dizendo que ele não deveria sair dando algo nesse nível tão levianamente, mas Touka por sua vez diz que aquela joia já é dela, portanto se ela não a quiser, ela pode simplesmente jogar fora. Mas antes de atuar como guarda-costas dele, Ceras diz que ainda há muitas coisas que ela precisa falar sobre, já que há algumas pessoas a caçando, porém Touka diz que não tem o menor interesse em investigar o passado dela, afinal, ele quer apenas que Ceras atue com competência no trabalho que ele ofereceu. Depois da conversa, ela volta para o seu quarto, e ao pensar nele, Ceras sente que pode confiar em Touka, assim como confiou na princesa. Já no dia seguinte, eles dois vão juntos almoçar na guilda, quando de repente, um grupo de homens comentam sobre eles na mesa do lado, dando a entender que Touka e Ceras sejam um casal. E ao ouvir isso, ela começa a ficar irritada, porém Touka pede para ela não ligar tanto para o que aqueles caras estão dizendo. E dito isso, ele muda de assunto e pergunta se ela já ouviu falar da magia proibida. E durante a conversa, Touka nota que ela costuma tocar nos seus sopais enquanto fala, e ela por sua vez explica que a deusa Vícios foi responsável por proibir essa tal magia proibida. E, além disso, Ceras informa que essa magia se trata de feitiços antigos específicos. E ao ouvir isso, Touka deduz que esses feitiços proibidos devam ser letais para a deusa, pois só isso explica o porquê dela tê-lo proibido sem nenhum motivo aparente. E quanto a Ceras, ela se desculpa por não ter mais informações a fornecer para ele. Porém, Touka agradece mesmo assim, pois essas informações já lhe ajudaram muito. E ao ouvir ele agradecendo pela primeira vez, Ceras o trata com uma formalidade muito maior. Mas ao perceber isso, Touka diz que ela não precisa agir assim por causa de um simples agradecimento. E após a conversa, os dois seguem caminhos opostos. Nisso, Touka aproveita para começar o experimento de aprimoramento do Pigmaru. E quanto a Ceras, ela vai até o evento organizado para atestar a autenticidade do cálice do olho de dragão. E para isso, um mago especializado é convidado para examinar o cálice. Enquanto isso, Sogo vai até a deusa pedir para que ela cure a mão de Sakura, que acabou sendo torcida no ataque dos esqueletos cavaleiros. E nisso, a deusa se dispõe a ajudar a garota, já que ela é uma classe B. Então ela pergunta se Sogo irá ou não se juntar ao grupo de Kirihara, e Sogo afirma que não se daria bem com a Kirihara de agora. E ao ouvir isso, a deusa explica que o egoísmo dela está perturbando a harmonia da classe 2C. Nisso, Sogo tenta bater de frente com o que a deusa disse, e ela por sua vez começa a se vitimizar, dizendo que realmente não os instruiu o suficiente. E ao ver a deusa quase chorando, Sogo se desculpa e diz que mesmo sendo egoísta, ela não consegue se juntar a Kirihara por nada. Nisso, a deusa joga com o emocional dela de novo, perguntando se ela realmente iria abandonar aquele mundo que carece de salvação. E Sogo por sua vez afirma que está cumprindo com seu dever como heroína à sua maneira. E ao ouvir isso, a deusa lhe passa a responsabilidade de treinar os alunos que não conseguiram passar nas provas. Afinal, se uma classe S os treinar, eles certamente ficarão fortes o suficiente. Porém, Sogo contesta essa decisão, dizendo que ela já resolveu essa questão quando disse que iria lutar no lugar de seus colegas. Nisso, a deusa explica que eles acabaram de receber um decreto real que mandava eliminar todos aqueles que não fossem capazes de lutar. E ao notar a gravidade da situação, Sogo aceita aquela tarefa, mesmo contra sua vontade. Enquanto isso, Touka espera por Ceras. E ao discutir com Pigmaru se ele acha que a garota os abandonou, ele diz que não acredita nessa hipótese. Então Touka nota que realmente isso não faz sentido, afinal, ela poderia simplesmente recusar o seu pedido assim que ele lhe fez a proposta. E ao caminhar pela cidade, ele ouve alguns homens dizendo que a garota que encontrou o cálice do olho de dragão é a fugitiva princesa cavaleira. E por conta disso, ela acabou fugindo para a floresta escura. Enquanto isso, Ceras enfrenta os cavaleiros do dragão negro, e nota que mesmo eles pertencendo à classe de cavaleiros médios, eles por si só já são muito hábeis, o que a faz questionar a força dos cavaleiros superiores. E de repente, ele é atacada por um homem de surpresa, porém ela consegue alcançá-lo. E nota que se trata de Gizon, o
vice-capitão do esquadrão liderado por Orban, dos 5 dragões, e ele por sua vez afirma que ela morrerá imediatamente. E durante a luta, Gizun dá uma de vilão clichê e começa a falar todos os planos da equipe dele sobre as ordens de Orban. Então ele fala que eles estão sobre ordens secretas e visam eliminá-la de vez. Nisso, Ceras nota que precisará usar o seu traje de espírito para lutar contra Gizun, mas antes que ela pudesse fazer qualquer movimento, ele consegue prendê-la contra o chão e ameaça tirar o mel dela antes de matá-la, porém Touka aparece bem na hora e envenena o sujeito. Nisso, Ceras aproveita o momento e diz que ele correrá um grande risco se continuar com ela, já que ele acabará sendo perseguido pelos Cavaleiros do Dragão Negro. Então ela decide devolver o pagamento a ele e recusar a sua oferta de trabalho. Mas ao ver ela fazendo isso, Touka entrega um saco contendo várias gemas de dragão azul e diz que não conseguirá achar ninguém tão forte quanto ela para lhe ajudar. E ao pedir para Ceras tirar sua roupa, Touka explica que as pessoas de Mills já viram ela com aquelas vestimentas e além disso, ele sugere que ela tente negociar com a bruxa dos tabus para conseguir asilo. Mas logo ao dizer isso, ele se lembra que ninguém sabe aonde ela mora e justamente por isso, ele está indo para a Terra dos Monstros sozinho para aprender mais sobre a escrita antiga que está no papel que ele recolheu nas ruínas do descarte. E quanto ao contrato que eles dois fizeram, Touka pergunta se ele ainda está de pé. Nisso, Ceras se questiona do porquê ele está fazendo tudo aquilo por ela. Ele explica que ela parece muito com a sua tia e embora elas tenham a personalidade um pouco diferente, ele sente que elas passam a mesma aura. Portanto, ele sente que abandoná-la ali seria o mesmo que abandonar a sua tia. Ao ouvir isso, Ceras diz que ele realmente é um homem muito gentil. Nisso, ele resolve voltar no sujeito que ele envenenou e diz que se ele responder essas perguntas honestamente, ele será poupado, porém o sujeito mantém o seu orgulho, dizendo que Touka não poderá sair ileso depois de desafiar os Cavaleiros do Dragão Negro. Enquanto a Ceras, ela entra no meio da discussão e pergunta quem exatamente quer vê-la morta. Mas antes que ele pudesse revelar toda a verdade, uma arma gigantesca voa na sua direção, matando ele. Em seguida, um homem surge no céu, chamando por Ceras, e se apresenta como Sivit Garland, também conhecido por todos como o mais forte da humanidade. Nisso, Ceras se lembra que Sivit possui mais 5 dragões que lutam ao seu lado, porém Touka nota que só tem 4 ali com ele. Então, Sivit explica que o 5º dragão era exatamente o que ele acabou de matar com a sua espada. Nisso, Orban se questiona da necessidade daquilo, pois acha que Sivit pesou muito a sua mão, e durante a conversa dele, Sivit deixa escapar a informação de que foi Ortola o mandante do assassinato de Ceras. Enquanto isso, Violet começa a delirar em seu quarto, dizendo que a garota foi responsável por tirar ele do fundo do poço e torná-lo um homem cheio de vigor. E após ter os seus sentimentos confundidos, ele resolveu pegar alguém para matá-la, pois não quer deixar com que outro homem coloque as mãos nela e a profane. Nisso, Ortola levanta suas mãos e implora para que Ceras desapareça daquele mundo. E quanto a ela, a garota fica paralisada ao descobrir que quem encomendou a sua morte foi o Imperador Ortola. Enquanto isso, Sivit explica que Gizun iria atrapalhá-los com aquela tarefa e por isso ele resolveu matá-lo. Nisso, ele pergunta para o vice-capitão o que o Imperador pediu para eles fazerem a partir dali. Então, Shuetz diz que o Imperador deu carta branca para eles fazerem o que quiserem, portanto, ele sugere que eles usem ela como prêmio para os seus subordinados antes de matá-la. Mas ao ouvir isso, Orban explica que tomar essa ação causaria problemas, afinal, Ortola pediu para eles levarem o cadáver dela com a sua pureza intacta. E ao ouvir isso, Ceras ergue a sua espada e pergunta sobre o que eles estão falando. E Orban explica que o Imperador não pode morrer em paz enquanto ela ainda estiver viva. No entanto, Sivit decide dar a chance dela continuar viva, mas para isso, ela terá que vencê-lo em um duelo. E assim, ele deixará ela ir embora. Mas repentinamente, ele começa a demonstrar mais interesse em Touka do que na própria Ceras. Então ele pergunta quem exatamente ele é. E ao ouvir um cara tão forte lhe dirigindo a palavra, Touka sente como se estivesse com uma faca na garganta. Porém, ele se acalma ao ver que Sivit ainda está fora do seu alcance. Nisso, Touka começa a sorrir de emoção e se apresenta como um pseudônimo Chapéu. E ao ver que ele precisa esconder o seu verdadeiro nome, Sivit nota que há alguma história mal contada por ali. Nisso, Shuetz nota seu mestre perdendo muito tempo com Touka e pergunta o que ele quer com aquilo. Então, Sivit explica que Touka é diferente de todo mundo, pois ele nem ao menos tem medo dos 5 dragões. E além disso, Sivit deduz que o garoto apenas esteja aguardando uma brecha para atacá-lo. E ao ver isso, Shuetz fica surpreso, pois não esperava que houvesse alguma pessoa com esse nível de ousadia. Nisso, Sivit nota que Touka está se preparando muito, pois sabe que qualquer movimento errado que ele der será o seu fim. E mesmo assim, o garoto continua sorrindo e conversando normalmente, o que o deixa espantado. Nisso, Touka confirma mentalmente a tese de Sivit e continua apenas esperando o melhor momento para atacar sem colocar tudo a perder. Então ele se dirige um pouco mais na direção do seu inimigo e pergunta se ele estaria apenas procurando um alvo para o satisfazer. Nisso, Sivit confirma que sim, então Touka explica que há muitos oponentes fortes sobre-humanos por aí que ele poderia enfrentar, como por exemplo a deusa de Alion. Porém, Sivit explica que a sua terra e Alion forjaram relações próximas. No entanto, ele tem expectativa pelos heróis que a deusa invocou de outro mundo e por isso Sivit acredita que um dia esses heróis serão adversários dignos para enfrentá-lo. Mas por agora, ele volta o seu foco para Ceras e diz que irá entregar a cabeça dela para Catleia, a princesa de Nea. Afinal, ela é o motivo do porquê Bacchus mudou de postura e invadiu Nea. E ao ouvir isso, Ceras faz uma cara de surpresa, porém Orban diz que não faz sentido ela ficar assim, sendo que ela provavelmente já tinha alguma ideia do que estava acontecendo. E quanto ao Sivit, ele afirma que ver eles parados e sem nenhuma reação o faz perder o interesse totalmente, e para ele o ideal seria que eles tivessem o poder para matá-lo, afinal ele já está cansado de lidar com pessoas fracas. Enquanto ele fala, Touka arma um plano para salvar ele e Ceras. Nisso ele diz para Sivit que irá se tornar o adversário ideal para ele, pois como
como o próprio disse, aqueles que são abençoados pela deusa logo alcançam um ápice da força. E dito isso, Touka revela seu verdadeiro nome e diz ser um herói de outro mundo. Ao ouvir isso, Sivit pergunta como ele fará para evoluir em um lugar como aquele. E Touka explica que ele possui uma posição única entre os seus companheiros. E justamente por isso, ele decide que agirá sozinho, sem contar com a ajuda de nenhum herói. Afinal, isso também foi uma decisão da deusa para ele. Dito isso, Touka nota que só falou a verdade. Portanto, Sivit não poderá farejar nenhuma mentira em suas palavras. Porém, ele pergunta o motivo que faz Touka querer agir de forma independente dos outros heróis. Então, Touka diz que está em um nível diferente deles. Porém, ele não diz que está em um nível diferente no sentido ruim da coisa. Afinal, ele está no rank E, enquanto a maioria dos outros estão nos ranks mais altos ou medianos. Ao ouvir isso, Sivit interpreta as coisas que Touka falou como queria. Então, ele aproveita esse momento para pedir que o inimigo lhe dê uma trégua momentânea, pois assim ele usará esse tempo para ficar mais forte e conseguir matá-lo. Nisso, Sivit se impressiona com a determinação do garoto. Porém, Touka vai além e diz que seu objetivo é, na verdade, acabar com a deusa. Então, Sivit pergunta como ele pretende ficar mais forte, e Touka explica que seguirá para a terra dos monstros dos olhos dourados. Nisso, Sivit sente a sede de sangue no olhar do garoto e o permite ir embora. Porém, ele continua com seu plano de matar Ceres. Nisso, Touka diz que ele não poderá matá-la, afinal ele precisará do poder dela para chegar até a terra dos monstros. Ao ouvir isso, Sivit decide deixá-la viva também. No entanto, Orban tenta contestar, mas Sivit o lembra que Touka precisará dela para ficar mais forte. No entanto, ele só irá matá-la depois que Touka duelar com ele. E além disso, ele pede para seus subordinados avisarem Green Hitter para ninguém tocar em Ceres ou Touka. E dito isso, ele decide deixar o local, mas antes Sivit demonstra estar empolgado para se encontrar novamente com Touka. E nisso, o garoto sorri ao ver que o seu plano deu certo. Então ele aproveita que o inimigo pegou distância e usa a habilidade Paralyze contra Sivit. E feito isso, ele diz que não tem a pretensão de prolongar as coisas com ele, afinal, tanto ele quanto seus subordinados não passam de um risco para Touka. Portanto, ele decide eliminá-los o quanto antes, pois envenenando enquanto ele assiste seus inimigos sofrerem. Touka nota que Sivit de fato é muito forte, afinal, essa é a segunda vez que ele vê alguém ser capaz de se mover, mesmo após ser atingido pelo Paralyze. No entanto, fazer isso só irá matá-lo ainda mais rápido. Ao tentar jogar a sua espada na direção de Touka, Sivit cai no chão já sem forças, e Touka, por sua vez, nota que precisará estar preparado para qualquer coisa até que o seu inimigo de fato esteja morto. E logo em seguida, um dos subordinados morre e emite um sinal automático no céu para chamar a atenção de um esquadrão aliado. Ao ver isso, Touka começa a preparar uma nova habilidade que ele ganhou com aquela solução de aprimoramento de monstros, e explica que ela possui dois problemas. O primeiro é o tempo que ela vai demorar para ficar pronta. E, além disso, ela também gasta muito do seu MP enquanto está ativa. E após conseguir finalizar o processo para o uso da habilidade, Touka manda Pigmaru se aproximar do esquadrão, pois quando essa habilidade está ativa, Pigmaru se torna parte de Touka. Portanto, ele pode paralisar os seus inimigos até se eles estiverem de longe. Em seguida, ele recebe mais uma nova habilidade após subir de nível, chamada Enlouquecer. E então ele a utiliza contra seus inimigos, pois como ela faz a sua vítima entrar em estado de fúria, isso irá matá-los ainda mais rápido, pois eles tentarão se mexer mesmo estando sob o efeito do Paralyze. E após matar todos eles, sobra apenas Sivit. Nisso ele pergunta quem Touka é de fato, e ele explica que não é nenhum herói que vai salvar o mundo ou algo do tipo. No caso, ele é apenas um vingador. E após ouvir isso, o homem conhecido como o mais forte da humanidade finalmente morre. Em seguida, eles continuam seguindo o caminho pela floresta, e Ceres comenta que ele está com uma expressão muito gentil no rosto. Nisso ele explica que está apenas pensando em alguém gentil. Nisso ela deduz que ele esteja falando da tia que ele mencionou mais cedo. E enquanto conversam, eles comentam sobre o tal caçador de heróis. Nisso Touka surpreende Ceres ao revelar que já o matou. Enquanto isso, Kikpat vai até os outros heróis como a representante da deusa Vícios. Porém, Oyamada começa a desdenhar dela, dizendo que ela não aparenta ter autoridade para dar ordens a ele. E ao se irritar com ele, ela o apaga e diz a todos que eles deverão voltar para a capital real. Enquanto isso, Touka explica para Ceres o real sentido da sua jornada. No caso, ele quer apenas se vingar da deusa, e ela por sua vez se dispõe a ajudá-lo com a sua missão, mesmo ela sendo banal e egoísta. Afinal, Touka a salvou da morte, e por isso ela sente que tem uma dívida a pagar com ele. E já Touka, ele promete que um dia pagará por toda a gentileza dela, afinal, ele sempre paga as suas dívidas, sejam elas de gratidão ou de ódio, como é o caso da deusa. Moleque, até que enfim um anime de vingança que funciona bem. Claro, o CGI tá uma porcaria, mas mesmo assim eu tô gostando demais da personalidade e da inteligência do protagonista. Se tivesse no estúdio bom, isso daqui seria sucesso demais. Mas eu tô gostando mesmo assim, eu espero que vocês também. Deixa o like, se inscreve e bora que bora rumo à próxima meta, que são os 700 mil inscritos. E também dá uma olhada no vídeo fixado, porque tem vídeo novo no canal 2. Dá uma corrida lá. E eu fui.